Bom dia, família! Bem-vindos ao programa Amanhecer da Alma. Este que aqui vos fala, André Mariano, poeta, seu serviço e à disposição. No programa de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o milagre da fé, da cura, da elevação. Todas as palavras que serão ditas aqui serão ditas na mais pura verdade, regidas pela sabedoria. Que essas palavras ditas aqui sejam verdadeiros portais de abertura de consciência para suas mentes e corações, e que vocês percebam o potencial divino que habita em vocês e que vocês têm esse poder de exercer aqui na Terra. Tudo que será dito aqui será verdade, porém você não é obrigado a acreditar. A verdade, ela é para todos, mas nem todos estão preparados ainda para recebê-la. Então, se você sente que você não quer ouvir essas verdades que elevam a tua consciência, iluminam o teu ser e expandem o teu coração, teu chakra cardíaco, pode sair desse vídeo. Tudo acontece na hora certa, tá certo? Gratidão, primeiramente a vocês que estão aqui, aos nossos apoios e patrocinadores da Root Life, AgroShield, a Paulista Confecções, ao Restaurante Timoneiro, a CFC Rota Oeste com sua autoescola. O procedimento terapêutico, ele consiste na conexão, primeiramente com Deus, que habita cada um de nós. A centelha divina que foi semeada no cosmos, onde na primeira criação Deus falou, faça-se a luz. E a luz se fez, e ela era bela, e ela representa você. Nós rezamos para seres de luz, nós somos portadores da luz. A luz é o conhecimento é o prato predileto de Deus. A ignorância, a bênção da ignorância, é, na verdade, o prato predileto do cara lá de baixo. É o prato predileto do cara lá de baixo porque dentro da ignorância é mais fácil de manipular você, eu e qualquer um que faça morada na ignorância. Através do conhecimento, nós somos içados, elevados, erguidos a um patamar de maior entendimento e controle. E aí podemos, então, fazer o nosso papel e frente à escuridão. A escuridão é a ausência de luz. Luz é conhecimento, é informação. Quando a terapia que eu pratico é aplicada no ser humano, o ser humano ele percebe nitidamente a saída das energias negativas, dos pesos, das influências espirituais, energéticas que antes de serem mexidas estavam ali escondidas. Porém, quando a gente começa a trabalhar o processo de cura, de limpeza, de libertação de quem quer que seja, que esteja preparado para receber a cura, porque a cura é para todos, porém nem todos estão igualmente preparados para a cura. Muitas vezes a doença é um alarme instalado, aplicado a você, para que você corrija o seu curso. Então, nem todos ainda estão preparados para a cura, porque nem todos ainda corrigiram o seu curso. O curso da mente, o curso do coração, o caminho que sua atitude tem gerado. Quando você toma uma atitude, seja ela mental, cardíaca, verbal ou a própria atitude, você abre um karma ou um dharma. O karma é o efeito colateral negativado de uma atitude negativa da sua parte. O dharma é o efeito colateral ativado de uma atitude positiva da tua parte. Cabe a você entrar na sintonia de karma ou dharma. E quando você está preparado para sair do karma, entram os profissionais de cura, assim como eu e outros tantos que existem no mundo, no universo, para auxiliar você na saída da escuridão, da ignorância, da atitude nefasta e a reentrada na luz, no caminho do conhecimento, da iluminação, da bênção, do divino. A cura é para todos, nem todos estão preparados, como foi dito, porque há um tempo certo para cada uma das pessoas atingirem o grau de evolução, de entendimento, de maturação e de reconhecimento da própria sombra, do próprio erro, do próprio pecado, como vocês queiram chamar. São nomes diferentes, pautados em ciências e conhecimentos diferentes, mas que dizem a mesma coisa. O ser humano, ele é uma centelha divina, uma centelha de luz, e quando a sua luz começa a brilhar, mariposas vêm na direção da sua luz. E você é desafiado a permanecer na luz ou cair no jugo da escuridão. Cabe a você manter a sua luz acesa, a sua vela, e uma vez mantida essa vela acesa, você acende o seu farol. Uma vez mantido esse farol aceso, você acende o seu sol.
e poucos de nós iluminarão e iluminam o planeta inteiro. O ser humano, ele desconhece a maior parte das coisas que existem no plano sutil espiritual, porque nós nascemos com o véu do esquecimento. E esse véu do esquecimento é feito para que nós tenhamos, primeiramente, férias das nossas consciências reais, que são espirituais, e mais do que isso, para que nós possamos experienciar versões diferentes de nós mesmos, onde nós podemos entender as consequências dos nossos atos, positivos e negativos. Essas consciências, essas etapas, doem profundamente nos nossos próprios seres. Os nossos erros, os nossos acertos criam efeitos nas nossas mentes e nos nossos corações. E elas perduram por X período de tempo, até que nós possamos transmutar, ressignificar, purificar e harmonizar o efeito colateral dessas nossas posturas. Assim como você faz escolhas, as escolhas fazem o teu ser. E você é fruto das tuas escolhas. O tempo a todos ajuda. Porém, o tempo ajuda verdadeiramente aqueles que se ajudam com o tempo que têm. O céu é como a terra é como o céu. Ou seja, na prática, tudo aquilo que você faz aqui na terra, você pode fazer no céu. Tudo aquilo que você faz no céu, você pode fazer aqui na terra. Aqui na terra tem criações em virtude dos criativos seres que somos, pois somos filhos do Criador. O céu também abriga as criações e como nós criamos coisas, seres, ferramentas, tecnologias, estruturas, organizações, sistemas, nós somos reféns das nossas próprias criações e responsáveis pelas nossas próprias criações. O mundo humano, terrestre, é um jardim de experiências observado e tutelado por seres maiores da criação. Nós costumamos chamar esses seres maiores da criação como anjos, arcanjos, querubins, serafins, divinos espíritos santos, mestres ascensos, comandantes estelares. Temos fraternidades de amor e luz, como as fraternidades branca da Terra, azul de Sírios, rosa de Órion, dourada de Pleiades, cristal de Canopus, prateada de Lira. São todas fraternidades cósmicas, galácticas, são todos berços estelares, berçários, onde vossas almas foram forjadas e criadas em verdadeiros berços de luz. Esses berços de luz deram origem, através da ciência divina superior, do amor cósmico, da criação de Deus, a origem da sua alma. Sua alma nasceu num berço de estrelas e, portanto, sua luz provém das estrelas. Vós sois feitos das mesmas matérias que fazem as estrelas. Não reconhecemos a nossa própria luz, nublamos a nossa própria luz e esquecemos da nossa própria luz. Eu venho à Terra nesse momento, neste instante, para relembrá-los da vossa própria luz e para tirá-los do jogo humano e colocá-los de volta no jogo cósmico, no entendimento de que as pequenas coisas da Terra, por mais importantes que pareçam ser a vossos olhos e ouvidos humanos, são apenas pó, poeira. Não representam realmente algo que realmente faça diferença na sua vida, a não ser que você dê importância o suficiente para que isso seja tudo o que há. Ainda assim, isso não é nada comparado com a imortalidade da sua alma, com a centelha divina no seu coração e com a importância do seu papel no plano terrestre, celestial, cósmico, universal. Quando eu faço os atendimentos que eu faço aqui, nós limpamos todos os centros de energia que são conhecidos na Terra há milênios já como chakras. Os chakras são centros de energia. Esses centros de energia te ligam no céu à terra. Eles são adaptadores da alma para com o corpo físico. Quando você morre, um pouco antes de você morrer, esses chakras são desligados
e se mantém conectado só no mais tenro chakra coronário da coroa de Cristo, da auréola dos anjos, no topo da cabeça, até que você faça o desencarne e saia sutilmente, harmonicamente aos céus, quando você vibra em frequência superior. Quando nós estamos nublados e bagunçados caoticamente, as nossas emoções estão nubladas e tribuladas, raivosas e desarmônicas, esses chakras, eles desviam os cursos naturais de energia, eles quebram a conexão entre o céu e a terra, e você fica com a sua antena desprovida de contato com o Criador, com a criação divina celestial. A tua sintonia se torna falha, a tua intuição se torna errônea, e os teus caminhos se tornam perdidos. Quando nós limpamos os teus chakras, que são esses centros de energia, a exemplo de poços de água, com riachos que fluem da cabeça até os pés, nós alinhamos esses chakras e reestabelecemos a conexão com a sua divindade, com o seu Deus interior, com a centelha divina que habita o teu ser. Esses chakras, então, representam a primeira limpeza de um procedimento contínuo que é feito na terapia que eu faço aqui. Então a gente faz na mesma sessão essa limpeza dos chakras que você pode fazer com as suas mãos, pedindo para limpar e purificar os teus chakras. Nós rastreamos também influências de espíritos obsessores, que são almas perdidas, emocionalmente caóticas, que encontram-se reféns da raiva, da inveja, do rancor, da mágoa, da culpa, e que por encontrarem-se dentro dessa vibração de dor e raiva e energias negativas, elas tentam imputar essas mesmas sensações e sentimentos a você. E isso é o que leva as pessoas ao suicídio, ao assassinato de outras pessoas, às doenças no corpo físico, às sintonias com caminhos errados, com vícios, drogas e situações que fazem com que você se perca do teu próprio caminho, que originalmente é belo, é produtivo e é iluminado. Quando eu faço os atendimentos aqui como terapeuta em instrumento de luz, nós rastreamos essas almas, esses seres, essas influências espirituais e damos a oportunidade do resgate, da cura e da iluminação, tanto para você, que por sintonia com esses seres estava sendo atacada e alvejada ou alvejado, como para esses seres que por falta de esclarecimento também estavam reféns do vício negativo do coração. A maior fonte de cura é a cura interior. A maior fonte de resgate é o resgate interior. Porém, a maior parte das pessoas está atenta ao exterior e buscando suas conquistas no exterior. E por isso que a maior parte das pessoas, distraídas pelo pão e pelo circo da vida terrestre e humana, não se encontram ainda despertas e preparadas para se protegerem da manipulação. Quando é feito o atendimento que eu faço aqui, nós também rastreamos tecnologias que são conhecidas como chips, implantes, nanotecnologias, dispositivos, aparelhos, que são inseridos em teus corpos sutis e espirituais para criar uma frequência e um padrão de vibração baixa. Isso normalmente se reflete no corpo físico em dores de cabeça constantes, dores na nuca constantes, dor, aperto no peito, nas costas, na lombar. Essas sensações de dores podem ser influências espirituais e podem ser chips, implantes, nanotecnologias, que são criadas assim como você criou ou não. E tem um celular. Como é no céu, é na terra. Aqui tem tecnologia, no plano sutil espiritual tem tecnologia. Nesse procedimento, nós também fazemos a varredura e localização de todo tipo de magia, feitiçaria, olho gordo, inveja, rancor, mágoa, culpa, remorso. Todas essas influências deixam rastro. Tem uma hierarquia que eu trabalho que se chama comando temporal. Essa hierarquia do comando temporal rastreia na linha de tempo e espaço, presente, passado e futuro, lateralmente no espaço, nas dobraduras temporais e realidades paralelas, todas e quaisquer influências, laços psíquicos, energias, chips, implantes, dispositivos, magias, feitiçarias, olho gordo, inveja, essas coisas todas. É rastreado o local de origem dessas influências.
nesse local de origem, são rastreadas as pessoas envolvidas, os objetos, os elementos e elementais. E todas essas partes envolvidas, uma vez rastreadas, são tomadas as medidas pertinentes para a limpeza, cura, purificação e harmonização dessas questões. Essas partes todas envolvidas igualmente recebem a oportunidade de esclarecimento, de doutrinação, de iluminação, aprisionamento, quando se fizer necessário, dentro da própria lei divina de Deus. Todas as decisões acerca das tomadas de decisões dessas situações são tomadas pelo plano maior, Deus, para o bem maior de todas as partes envolvidas. Não cabe a mim julgar, não cabe a mim atirar a primeira pedra, não cabe a mim entender o que se passa, por que se passa. Eu me relego à minha insignificância, no entendimento de que tanto quanto sei, ainda que tanto é pouco, e deixo a voz de comando e o procedimento do que será feito para o plano maior, Deus. Essas decisões fazem a separação daquilo que precisa ser limpo, purificado, harmonizado, encaminhado, doutrinado, aprisionado, o que quer que se faça necessário, para o bem maior e mais elevado. Traduzindo isso, você se vê liberto de magias que foram direcionadas a você, feitiçarias de olhos gordos e outras questões. Paralelo a isso também, nós temos um procedimento aqui que a gente rastreia contratos negativados do passado, na mesma sessão, na primeira mesma sessão. Esses contratos negativados foram feitos por vossas almas em tempos remotos, para que vocês pudessem tirar algum tipo de vantagem artística, cultural, financeira, política, social. Hoje nós, no mundo humano moderno, vemos diversos artistas que são acusados diversas vezes, dentro do que a gente chama de teorias da conspiração, de que esses artistas ou pessoas fizeram pactos, fizeram acordos. É disso que se trata. Nós aqui, trabalhadores da luz, do bem, pautamos a rastreabilidade dessas influências espirituais, se a pessoa estiver preparada para ser liberta dessas questões, para que elas sejam libertas e possam trazer os seus dons e virtudes a serviço da luz, do bem maior e mais elevado, para despertar de consciências e resgate de seres que estão preparados já para o resgate. Por isso que eu disse no começo que a cura é para todos, mas nem todos estão preparados para a cura. Por isso que, da mesma forma, o discernimento do que será feito não cabe a mim como um instrumento de luz, uma ferramenta de Deus, mas sim a Deus, ao plano superior, às hierarquias competentes e especializadas em cada uma das áreas. Assim como disse que vossas almas têm origem num berço estelar, galáctico, cósmico, vocês também têm uma origem, portanto, cósmica. E em volta do planeta Terra, no plano sutil e espiritual, essas hierarquias familiares suas encontram-se observando o nosso processo evolutivo, a nossa tomada de escolhas e decisões, os nossos caminhos assertivos e errôneos, e nos auxiliam no nosso processo evolutivo, tirando lições quando escolhemos caminhos errados para que possamos maturar as nossas consciências e despertar os aprendizados, apoiando os nossos caminhos, como quando nos encontramos seguindo um propósito divino, celestial, que é muito difícil ser realizado no plano terrestre, nesse plano das distrações, neste mundo em que as pessoas que fazem coisas boas quase não aparecem, mas as coisas ruins, as catástrofes, as atitudes negativas pipocam nas telas, nas notícias, nos computadores. Você, propriamente dito, que assiste esse programa, raramente deixa seu like, sua curtida, seu coraçãozinho, seu comentário, sua opinião, seu depoimento. E, da mesma forma, a maior parte das pessoas deixa sua opinião, seu ponto de apoio nas desgraças, nas tormentas e nas dificuldades da vida humana. Porque nós estamos tão acostumados com a vida difícil que nós temos ressonância com essas dificuldades e com essas questões da vida humana. Quando salvam e resgatam a famosa história do gato na árvore,
poucos são aqueles que compartilham. Mas se o mundo fosse mais partilhado positivamente, o mundo seria positivamente mais elevado. Porém, há um tempo para tudo, uma maturação para todas as coisas. O nosso planeta, ele tem o que nós chamamos de véu do esquecimento, e o meu papel é te lembrar que você esqueceu de quem você verdadeiramente é, da sua alma imortal, do seu divino Espírito Santo, do seu eu superior, do Deus que habita o teu ser, cada uma das coisas, cada um dos seres. Neste mesmo procedimento, nós fazemos a potencialização da tua chama trina. A tua chama trina é composta da chama azul da fé, a chama rosa do amor incondicional, a chama dourada da sabedoria, da iluminação. Fé é acreditar em você mesmo, acreditar nos teus sonhos, projetos e ideais, é acreditar nas pessoas que te cercam, é botar fé que uma hora ou outra nessa jornada e nesse caminho você triunfará e que uma vez que isso aconteça, toda dificuldade que você passou terá valido a pena, porque você superou, cresceu, aprendeu, deu a volta por cima e trouxe o troféu e colocou na estante, na prateleira. Muitos que verão o seu troféu, a sua conquista, terão inveja, botarão olho gordo, tentarão te derrubar, mentirão, te caluniarão, te atacarão. Eles não saberão todo o esforço, sofrimento, toda a fadiga, cansaço, toda a luta que você trilhou com seu próprio corpo, sua própria mente, sua própria palavra, sua própria atitude. Eles não saberão das diversas pessoas que passaram pelo teu caminho e que te ajudaram a chegar lá, que te apoiaram, que te falaram uma palavra amiga, que te incentivaram, que levantaram, que foram ombros amigos, que choraram do seu lado e te ergueram nos momentos difíceis. As pessoas, elas olham as capas dos livros, mas elas não sabem do conteúdo. Elas julgam, elas escracham, elas fazem o que qualquer ser humano mediano faz, mas ela não reconhece dentro dela as próprias sombras, as próprias dificuldades e as próprias pedras nos olhos, ciscos nos olhos, traves nos olhos. Todo mundo passa por isso. O mundo é um grande laboratório, é um grande teste, é um grande jardim de experiências. Eu já fiz isso, você já fez isso, todo mundo já fez isso, todos nós já passamos por isso. Isso não é um demérito, é um processo natural de aprendizado e maturação, de crescimento e evolução. Porém, saiba que você, uma vez superando as suas dificuldades, essas dificuldades serão bagagens. Na terapia, ainda, nessa mesma sessão, nós fazemos um desdobramento dos teus 32 corpos sutis e espirituais. Sim, muitos corpos são aqueles que compõem o teu ser. Nós somos como cebolas. Você corta uma cebola no meio e ela é feita de várias camadas. Essas camadas, cada uma delas tem um potencial, um poder, um propósito. São corpos sutis e espirituais, desdobramentos da tua consciência superior que compõem o teu ser. E nesse procedimento, nesse desdobramento dos teus 32 corpos sutis e espirituais, nós fazemos a limpeza, a varredura, a localização, a harmonização de tudo que se faça necessário, nos planos sutis e espirituais até o plano terrestre, em paralelo a todo o procedimento que está sendo efetuado. O seu lar, que pertence a você há 30 anos, 40 anos, 50 anos, 100 anos, que você cria seus filhos, seus netos, seus bisnetos, ele é temporariamente seu, ele não é verdadeiramente seu. Suas posses, seus bens, seus pertences, são grãos de areia na eternidade do tempo, que num piscar de olhos muda de mãos, muda de raças, muda de civilizações e deixa de existir. Porém, o seu terreno também passa pelo que nós chamamos de, dentro da geobiologia, por processos que nós chamamos de geopatia. Geo é terra, patia é doença. Muitas vezes o seu negócio está dentro de uma localidade que se encontra geopaticamente falando doente por questões do passado, por brigas, discussões, questões. Nós, quando fazemos o procedimento terapêutico em você, no seu paciente ou no seu estabelecimento comercial, nós rastreamos essas influências e harmonizamos essas situações. Essas influências que habitam o teu lar, que influenciam o teu terreno, que influenciam uma localidade, normalmente elas estão atreladas a questões do passado. Antigos moradores, antigos seres que eventualmente desencarnaram e se encontram atrapalhando aquele terreno físico. Quando eu cheguei aqui na cidade de Santa Helena,
Tinha um alto índice de suicídio na cidade, aqui em Entre Rios, em outros locais. E mamães me procuraram na época com suas filhas, seus filhos, seus maridos e esposas, e comecei então, dentro desse serviço de amor e luz, a rastrear essas influências espirituais que eram seres desencarnados, que eram assassinos. E desencarnados eles tentavam continuar fazendo a mesma coisa, só que agora do ponto de vista espiritual. E eles ficavam suscitando, suspirando no ouvido das pessoas para que elas fizessem, tirassem a vida e matassem elas e os outros. Não valia a pena continuar. E esses pensamentos negativos, contrários ao bem, à luz, ao bem maior e mais elevado, acabou por, infelizmente, ceifar a vida de pessoas que ainda tinham um caminho pela frente. Quando eu comecei a atender aqui na cidade de Santa Helena, intensamente foram trabalhadas essas questões, esses aspectos aqui na cidade. E isso não é uma coisa que se remonta só, única e exclusivamente aqui. São várias cidades, vários lugares, no mundo todo, em todo tempo, todo lugar. Isso não é um demérito, isso não é exclusivo, isso é comum. E isso acontece, infelizmente. Por isso a importância da tua oração. A gente começou a atuar, limpar e encaminhar essas influências espirituais, para que elas também fossem tratadas, acolhidas, ou o que quer que se fizesse necessário para o bem maior e mais elevado dessas pessoas envolvidas. Não se afasta o mal com o mal. Não se luta com maldade para vencer o mal. O mal, ele é a ausência de luz. Luz é o exercício da fé, do amor, da sabedoria. Quando você, então, até retomando um aspecto da chama trina, né? Com fé, então, você consegue acreditar em tempos melhores, em dias melhores, a respeito da tua chama trina. Com amor incondicional, você une todas as pessoas, você une as tuas células, você potencializa, portanto, a blindagem do teu organismo, do teu corpo. Por isso que é importante se amar. Quando você se ama, você une as tuas células, você fortalece o teu corpo. Com sabedoria, você entende as questões, os porquês e as situações que te fizeram chegar aonde você chegou. Te dá mais clareza de ideias e percepção das coisas. Nesse desdobramento nós limpamos todas as pessoas, purificamos esses corpos sutis espirituais e depois disso entram os procedimentos de potencialização do teu sistema imunológico. Nós temos uma hierarquia dos médicos e enfermeiros dos céus. Essa hierarquia dos médicos e enfermeiros dos céus, eles têm câmaras de cura, de harmonização, de cicatrização, de regeneração. Nesse momento são aplicados antibióticos, regeneradores, anti-inflamatórios, precipitadores de cura, de regeneração, né? Nos teus corpos físicos e sutis e espirituais. Lembre que você é um conjunto de corpos. Você não é somente esse corpo físico. Esse corpo físico é apenas uma ferramenta de experiência na terceira dimensão. Só na Terra existem 9 dimensões. Eu já fiz um vídeo explicando um pouco sobre isso. Você, sendo esse ser multidimensional, é tratado multidimensionalmente com esses antibióticos, regeneradores, anti-inflamatórios. Para que você tenha uma noção, um câncer e uma doença, elas nascem antes no plano sutil espiritual e elas vão se acumulando até que elas alcancem o teu corpo físico e precipitem como um cisto, um tumor, um miasma e uma questão. Nada é coincidência, tudo é um processo, um procedimento para que te leve a um patamar diferente de consciência. As doenças, elas são normalmente gritos do seu corpo físico, chamando a atenção de determinadas posturas e condutas psíquicas. Você é muito pessimista? Você é muito negativo? Você costuma usar o seu verbo contra você? O seu corpo está gritando e te avisando. Cuida do seu verbo. Cuida do seu pensamento, cuida do teu sentimento e cuide da sua emoção. São ferramentas poderosíssimas de criação. O que você cria? Esse fato de você estar doente é apenas uma oportunidade para que você reconheça e mude a sua postura. Nesse mesmo procedimento, então, é feita uma varredura, localização, limpeza do seu lar, purificação de influências espirituais. Se a parede tivesse ouvidos, pois ela tem, ela ouve e ela é marcada pelos teus pensamentos, sentimentos e emoções. Se forem positivos, ótimo. Se forem negativos, vão criar patologias físicas no seu lar e vão fortalecer a discórdia e a desunião, porque elas vão pedir mais do mesmo a respeito da tua própria criação.
você brigou muito, discutiu muito, isso vai criar uma patologia e vai pedir mais disso. Então é feita a limpeza disto também. Depois disso nós passamos à fase final, onde nós ativamos os 72 nomes de Deus, ativamos as chaves para abertura e codificação do teu DNA sagrado de 12 filamentos, para abertura e codificação da tua conexão divina superior. Nós ativamos a árvore da vida com as sefirotes, ativamos o escudo multidimensional de proteção de Arcanjo Miguel em hebraico, que inclusive eu vou ativar agora. Fazemos a conexão com suas almas gêmeas e realidades paralelas que estejam vibrando na luz e no amor para que haja uma evolução conjunta dessas parcelas divinas. E entregamos suas ferramentas, dons e virtudes, chaves do conhecimento para que haja um despertar de consciência e uma capacitação para que você possa cumprir sua missão no plano divino da Terra. Se você ficou até aqui, parabéns! É uma grande honra expandir um pouco mais o seu reino, o seu mundo e trazer a ti verdades que fazem com que você, sabendo disso, possa pedir a limpeza, purificação e harmonização. E para tanto agora entrego a você um presente, que é uma ativação de um escudo de proteção em hebraico, de Arcanjo Miguel, um escudo multidimensional de proteção. Então abra sua mente e seu coração e receba agora. Peço a Deus Pai e Mãe, Divino Espírito Santo, Jesus Cristo, neste instante, que todas as pessoas que estão ouvindo este programa sejam protegidas, iluminadas, amparadas em suas mentes, em seus corações. Que todas e quaisquer influências contrárias à luz sejam rastreadas, limpas, purificadas e harmonizadas, afastadas, e que sejam tomadas as medidas pertinentes em cada uma das situações dentro da lei divina, para o bem maior e mais elevado de todas as partes envolvidas. Peço neste instante que essas pessoas todas sejam sintonizadas com seus anjos da guarda, com seus guias, mentores, como queiram chamar, e que nós possamos trabalhar em conjunto neste instante para o bem maior e mais elevado de cada uma das partes envolvidas. Peço neste instante um escudo de proteção em volta de cada um de nós e que sejam ativados todos os escudos de proteção, os Merkabas de proteção, as hierarquias que se façam necessárias. Shon Shorrão Taifumire, Metística, Metística, Yavit, Yavit, Melvek, Mantantar, Lemut, Yankin, Kurex, Krotaf, Yash, Plash, Nishan, Lushan, Marfion, Panterum, Nisseltran, Rishtom, Gelon, Vantil, Kalal, Fazin, Watlish, Indol, Issa, Alash, Shir, Sursh, Hasht, Telet, Krim, Pluf, Hamel e Tantar. Yodeshon, Nayan, Aruanian, Gurotão, Mikael, com Ateron, Armon, Araxis, Krishalaf, Shinkara, Saman, Hairan. Peço pela ativação de escudo de proteção de Arcanjo Miguel em hebraico. Yod Wod Hea Sheriot Shiran Manolo Minik Songran Langruan Yodesha Karian Langman Dion Sarentuan Yasher Hamalantran Karuashar Du Sirian Luminix Lamuan Aruaki Yon Langranhan Langnan Yurvi Sharan Shivan Karanakturi Sharandahan Alu Verodan Shuami Manyor Chevron Hanial Lauman Wod Hea Sher Lauman Wod Om Maniaren Shivan Om Lux. Ativando a árvore da vida. Keteretz Kain Toraeser Safarot Netzakre Kavailear Urim Vatumin Nalef Etz Adonai Eia Asher Eia Kaduma Elohim Rocket Barabot Shekaina Eshe Vai Vikara Rokelman Mikaelo El Shaddai. Peço neste instante que você seja conectado à sua hierarquia divina, potencializado em suas virtudes, dons e talentos, que todas e quaisquer energias, seres, coisas e formas contrárias à luz sejam rastreadas e encaminhadas, que todas as decisões sejam tomadas pelo plano maior, para o bem maior e mais elevado, e que nós possamos alcançar a nossa missão e o nosso propósito divino no plano terrestre. Nos consagramos na luz, na ambiência de Cristo, dos nossos anjos da guarda, mentores espirituais. E assim é, e assim é, e assim é. Graças a Deus. Se você tem interesse em fazer uma energização, à distância ou presencial, entre em contato com o WhatsApp 419-9670-4719. O atendimento à distância é incrível, as pessoas sentem tudo o que está sendo feito à distância e presencialmente, tá? Então, é um trabalho muito bonito, somente para quem está preparado para se libertar da depressão, da insônia, da ansiedade, da angústia, dos caminhos fechados. Se você está disposto a se libertar dessas questões, será um grande prazer, uma grande honra e um privilégio te libertar destas questões. Lembre-se que a libertação ela envolve também a sua participação, a sua maturação e o que é conhecido como vai não peques mais. Se você estiver preparado para mudar a sua postura, eu vou facilitar a tua mudança de postura, auxiliando através do âmbito terapêutico, tá certo? Que Deus abençoe, proteja e ilumine, uma grande honra. Gratidão pelos seus olhos e ouvidos.